Na primeira questão, nós temos Instituto Consulplan 2019, promotor de justiça, Matutina. Dispõe a súmula número 721 do STF que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. A súmula vinculante número 45 do STF resultou da conversão da súmula número 721. O material já está aí, então muito obrigada, gente. Olha só, o conteúdo é exatamente isso. Então, a gente tem realmente uma súmula do Supremo, que é a súmula 721, que ela diz o seguinte: quando eu tiver um foro por prerrogativa de função que for previsto na Constituição, então esse foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, ele vai prevalecer sobre a competência do júri. Por quê? Porque os dois estão na Constituição, júri e prerrogativa de função, e a prerrogativa de função vai prevalecer, já que tem a previsão na própria Constituição. Lembro a vocês que, nesse caso, a gente não teve ainda nenhuma situação depois do novo entendimento do STF. Veja que essa aula vai ser um pouco mais complexa, mas se você não desistir, eu acho que você tem grande chance de entender tudo. Essa súmula não foi aplicada depois do novo entendimento do STF sobre o foro por prerrogativa de função. Nesse novo entendimento do STF sobre o foro por prerrogativa de função, o STF passa a exigir que o crime praticado, e eu, a meu ver, exige isso corretamente, que o crime praticado tenha a ver com a função. Vai ser muito complicado a gente pensar numa situação em que a pessoa pratica um homicídio ou uma tentativa de homicídio e que isso tem a ver com a prerrogativa de função, por exemplo, de um deputado federal, de um senador da República. Eu acho que vai ser meio complicado a gente colocar essa questão da relação do crime com o cargo, pensando aí nesse novo entendimento do STF. Mas abstraindo disso, já que ainda não tivemos uma decisão exata sobre isso, o certo é que a súmula 721 diz o seguinte: só vai prevalecer o foro por prerrogativa de função se ele for um foro por prerrogativa previsto na Constituição, ou se previsto na Constituição Estadual, ela está ali espelhando, repetindo o que já tinha na Constituição Federal. Deu para entender? Agora, se é previsto só na Constituição Estadual, não tem paralelo, é o princípio do paralelismo, não tem paralelo na Constituição Federal, aí vai prevalecer a competência do Tribunal do Júri. De novo, porque a competência do Tribunal do Júri é uma competência constitucional. Deu para entender? O interessante dessa questão, que, portanto, está certo, é que eles pegaram isso daqui, ó, do próprio site do Supremo. Se você colocar lá no Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 45, você vai ter exatamente isso. A súmula vinculante 45 resultou da conversão da súmula 721. Então, o item... Opa, esqueci de colocar. O item aqui está absolutamente certo. Então, o que foi feito, o que aconteceu, foi que o Supremo tornou a súmula 721 em uma súmula vinculante. Então, ela virou essa súmula número 45. Segunda questão. Nossa segunda questão é de delegado de polícia substituto, e diz assim: conforme súmula do STF, é direito do advogado do investigado o acesso dos autos ao inquérito policial. Nesse sentido, o advogado do investigado, Nayara aí que está estudando para delegado, isso aqui tem que saber já de cor salteado, né? Porque isso cai muito em concurso para delegado. Isso aqui vai perguntar o quê? A súmula vinculante 14. Então, o que a gente vai ter ali? Letra A. Deverá obrigatoriamente participar
do interrogatório policial do investigado, sob pena de nulidade absoluta do procedimento? Olha, aqui a gente já pode, de cara, excluir isso daqui, porque não há que se falar em nulidade no inquérito. Não há que se falar em nulidade do inquérito. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Por que não há que se falar em nulidade no inquérito? Porque o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. E a nulidade, ela é um vício do ato processual. No inquérito, não há ato processual. Logo, não há que se falar em nulidade no inquérito. É por isso que a gente fala que eventuais vícios do inquérito, eventuais irregularidades no inquérito, não contaminam a ação penal. Então, essa letra A a gente já descarta, ela está errada. Letra B, terá acesso às informações concernentes à representação e decretação, ainda pendentes de conclusão, de medidas cautelares pessoais que digam respeito ao investigado, excluindo-se aquelas que alcancem terceiros eventualmente envolvidos. Olha, não há direito de acesso do advogado, do defensor, ao inquérito policial em relação a nada que esteja em andamento. Se tiver alguma coisa em andamento, pendente de conclusão, ele não tem o direito. O direito de acesso, ele se aplica somente àquilo que já está documentado, tá? Não tem problema nenhum. Ó, alguém colocou ali, peraí, deixa eu até abaixar, subir aqui, foi aqui, ó. A Di colocou assim, professora, cada dia mais bonita com todo respeito. Eu acho que é porque eu sou juíza. O povo morre de medo de dizer que eu tô bonita. Eu acho ótimo, viu, meu povo? Pode dizer, não tem problema não. Fico feliz da vida. Afinal de contas, eu me arrumo para vocês. Próxima aqui, então. Letra C. Terá direito ao pleno conhecimento, sem restrições, de todas as peças e atos da investigação. Nada disso. O que ainda é isso, Thales? Súmula 14, ó. O que está ainda em andamento não tem direito de acesso. O direito de acesso é aquilo que já está documentado. Letra D. Deverá ser comunicado previamente de todas as intimações e diligências investigativas que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Olha, isso aqui seria a ampla defesa. E no inquérito policial, não há ampla defesa. Então, não tem esse direito de ser informado previamente, não, tá? Letra E, vai ter que ser ela, né? Terá acesso amplo aos elementos constantes em procedimento investigatório que digam respeito ao indiciado e que já se encontrem documentados nos autos. É ela, vamos recordar o teor da súmula vinculante 14, ela vai dizer para a gente que é direito do defensor, então não é qualquer pessoa, não pode o seu Zé, que não é defensor, ir lá pedir para ver o inquérito, nada disso, tem que ser o defensor. Eu, inclusive, exijo procuração no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Uma coisa que não está escrita na súmula, mas que é certa e já foi decidida pelo Supremo e cai muito em concurso, é que a súmula vinculante 14, anota isso, a súmula vinculante 14, ela se aplica mesmo aos inquéritos que estejam com um carimbinho ali de sigiloso. José Wilson, eu não admito a procuração depois, tá? Então, como é uma situação que o elemento de prova já está documentado, eu não vejo uma urgência que não possibilite a pessoa juntar a procuração. Já está documentado o elemento. Então, eu digo, junte-se à procuração.
porque é uma situação excepcional, não é uma situação de um processo judicial que se aplica aquele prazo para a juntada depois da procuração. Então, quando vem pedido para mim, para ter acesso aos autos do inquérito, normalmente eu nem analiso, eu digo que cabe ao delegado analisar, mas se o advogado insistir, eu exijo a procuração antes. Eu não admito prazo para juntada da procuração depois, porque é uma situação excepcional, é uma situação muitas vezes no inquérito sigiloso, então eu prefiro ter esse cuidado ali.